E aí galera do YouTube, então, pela música já deve estar percebendo. Pois é, estamos falando de Túnel do Tempo. Então, voltando àquela nossa sessão de Remexendo o Baú, a gente vai falar um pouquinho aí do Túnel do Tempo, que era uma das minhas séries preferidas. Então vamos assistir, vamos dar uma olhada aqui. Estamos entrando no túnel, vamos voltar pro passado. Roda a vinheta, valeu! Que é, velhinho? Que é, velhinho? Bem galera, então, como eu falei, Túnel do Tempo, ou The Time Tunnel em inglês, e o Túnel do Tempo em português, né? Bem, Túnel do Tempo, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse seriado da década de 60 que no Brasil passou nos anos 80, né? E falar um pouquinho sobre algumas características desse seriado que foi tão interessante e que cativou uma quantidade imensa de fãs, né? O Doug e o Tony, né? O Doug Phillips e o Tony Newman, eles viajavam no túnel, né? Fizeram a primeira viagem e depois ficaram perdidos no tempo, né? Perdidos no passado e às vezes no futuro. Ou seja, eles nunca tinham, ou poucas vezes eles conseguiram manter uma certa regularidade no que eles iam fazer. Ou seja, eles conseguiam sair de uma época e ao invés de conseguirem voltar para o presente, eles não conseguiam, eram mandados para outro local. Ou seja, a série era como se fosse um grande limbo na qual eles não conseguiam voltar, né? Como era um experimento norte-americano que ficava de uma forma extremamente secreta, eles não tinham ainda todo o conhecimento do túnel para poder fazer tudo o que eles queriam, né? Na verdade, no primeiro episódio, né, eles fizeram a primeira viagem, né, meio que apressadamente por conta da perspectiva de perderem o financiamento do projeto. Aí galera, então estamos voltando aqui à descrição dos personagens. Nós temos o Dr. Douglas, o Doug Phillips, né, Robert Colbert, o de paletó, e o de verde, Dr. Anthony, o Tony Newman. Além da doutora Anne McGregor, né, que era representada pela Lee Meriwether, e mais os dois cientistas, né, um general, né, o general Howard Kirk, representado pelo Whit Bissell, e o Dr. Raymond Swain, representado pelo Dr. John Zaremba. Bem, esses eram os personagens que apareciam quase que em todos os episódios da série, né? Obviamente, os protagonistas principais realmente eram os dois viajantes do tempo, né? Ou seja, o Doug e o Tony, né? Aqui nós temos uma representação dos dois, né, correndo dentro do túnel, né, onde eles faziam o teletransporte. Novamente aqui, os dois, uma imagem mais próxima. Nós temos agora uma imagem do túnel vista de trás, sendo que ele tinha a capacidade de, em alguns momentos, conseguirem ver o que estava se passando na época em que eles foram mandados. Essa fumaça representava nada mais nada menos do que o momento em que o túnel começava a funcionar e soltava-se essa fumaça e os barulhos estridentes quando a pessoa ou o objeto era mandado, por exemplo, para o passado ou para o futuro. Novamente mais uma imagem do túnel. Aqui
outra imagem da área que eles controlavam o túnel, né? Reparem, né, nos computadores que eram computadores da década de 60 e obviamente grandes, né? Aqui novamente uma outra imagem dos atores principais, certo? E aqui o que é interessante notar é que nós temos algumas partes em que os personagens foram morados, ou seja, algumas épocas distintas, né? Ou seja, episódios que ocorreram a interferência, né, dos cientistas no túnel do tempo. Eles viajando no tempo, né? Que legal essa imagem. Uma outra coisa que chama muita atenção nesse seriado é que todo final de capítulo, né, eles eram novamente mandados em outro período histórico, sendo que nesse novo período eles apareciam com as mesmas roupas que eles foram mandados, né, pro primeiro episódio, que foi o episódio no Titanic, né, antes do naufrágio do Titanic. O Túnel do Tempo ele teve vários episódios em vários momentos históricos interessantes. Eu vou citar aqui alguns para a gente poder só relembrar, né? Nós tivemos aqui o primeiro, que foi do transatlântico Titanic, né? Outros que foram interessantes, eles chegaram a imaginar um futuro. Eles foram para 1978, imaginando que em 78 o homem estava numa viagem à Lua, ou seja, interessante notar que, como o seriado foi feito no final da década de 60, eles estavam crendo, né, que a viagem à Lua, né, só poderia ocorrer no final da década de 70, sendo que logo após, né, alguns anos depois, o homem já chegou à Lua. Muito interessante notar essa perspectiva de tempo dos próprios criadores da série. Eles tiveram também uns episódios interessantes que foram, por exemplo, o massacre, que foi um período da Revolução Norte-Americana, né? Representando o cavalo louco e touro sentado. Eles também tiveram um capítulo em que eles voltaram em 1895, na Ilha do Diabo, na Revolução Francesa, em 1956 na Europa comunista, chegaram a interferir e tentar deter uma conspiração contra Abraham Lincoln, em 1861. E também tiveram alguns episódios em que foram meio fictícios, né? Como no qual eles foram na luta entre Índia e Inglaterra pelo domínio do território indiano. Eles conheceram o jovem escritor Kipling. Outros personagens que eles encontravam também durante as suas transições pelos períodos de tempo, que estavam também deslocados no tempo, que eram consequência de interferências de seres extraterrestres. Muito interessante notar essa característica do seriado, que procurava dar um ar também científico, no sentido de prever o futuro, né, e de dar algumas respostas também sobre o passado. Muito legal essas ideias que haviam dentro do arcabouço da série, né? Bem, pessoal, basicamente é isso. Se vocês gostaram, deem um joinha, tá? Não deixem de assinar o canal, né? E vamos esperar um próximo vídeo falando de uma outra série antiga, na qual o que a Velhinhos vai abordar, tá bom? Então,
Aquele abraço e tchau!